Bom dia a todas, todos, todes. Estamos aqui na penúltima aula do curso sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu gostaria de agradecer uma vez mais à escola, na pessoa da Edneci, que tornou possível a realização desse projeto. Agradecer a Valéria pela disponibilidade também, né, que teve a ideia inicial, deu o pontapé para que a gente pudesse realizar esse desejo antigo nosso, que era de um curso específico para atuação no sistema interamericano, de litigância estratégica em direitos humanos. E ao longo desse curso, né, a gente já discutiu algumas temáticas. Semana passada, a Rivana teve presente, inclusive trazendo um pouco da experiência dela sobre a Defensoria Interamericana. E a nossa ideia inicial era justamente assim trazer um aporte teórico, crítico, né, como foi com as primeiras aulas, depois trazer a questão de pessoas que tinham participado ativamente de casos na comissão, que fossem estudiosos da Comissão Interamericana, como o professor Siddhartha. A gente queria, né, na ideia inicial, seria encaixar a atuação na Corte Interamericana com o ex-juiz Roberto Caldas, mas por questões de saúde, essa aula acabou sendo adiada, e a escola está providenciando o agendamento de uma nova data. E a finalização, no último módulo, seria justamente com colegas da Defensoria Pública, que trariam tanto a experiência da Defensoria Interamericana, quanto a experiência da litigância estratégica dentro dos casos abrigados pela Defensoria Pública. E nesse sentido, então, a gente buscou, né, através da indicação de Eva, de Lívia, da Coordenação de Direitos Humanos, a pessoa do Davi Quintanilha, que é defensor público em São Paulo, né, e atua também há diversos anos com essa temática. Hoje também é coordenador da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, do CONDEG, justamente para fazer esse diálogo conosco, né, trazendo todo o acúmulo que a Defensoria de São Paulo tem nessa temática da litigância, do litígio estratégico, da proteção dos direitos humanos, da litigância internacional, para que a gente possa fazer esse diálogo, né, através das experiências práticas, conseguir visualizar melhor algumas questões que a gente possa também dar continuidade e aplicá-las na nossa atuação aqui na Bahia. Então, professor Davi, eu agradeço desde já pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Como eu havia explicado antes, né, fora da gravação, tem muitos colegas que não conseguem participar ao vivo, mas que estão acompanhando a dinâmica das aulas posteriormente. Inclusive, tem uma turma de formação de novos defensores, os colegas que entraram, cerca de 20 colegas, que assiste depois as aulas gravadas, né, já está no cronograma do curso de formação deles. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a sua explanação. E, na medida que as colegas estiverem tendo alguma dúvida, podem colocar no chat, eu vou olhando, e acho que depois, no final, a gente abre, né, para o debate e para suas considerações acerca dos questionamentos também, das reflexões. Obrigado, Roberta. Bom dia a todas as pessoas. Queria cumprimentar aqui a Roberta, agradecer o convite também, né, agradecer a Eva, a Lívia também pelo convite, né, cumprimentar aqui a Dinesi, que fez todo o link, né, e tem dado um suporte aí, cumprimentar a Karen, né, que é minha amiga, defensora da Bahia, e, né, da amiga da faculdade, né, a Luana, a Milena, a Itana, que está aqui acompanhando a gente nesse momento aqui, né, ao vivo. Então, né, acho que me foi, né, destinado a falar sobre a questão do sistema interamericano, e
eu até vou tomar um pouco uma linha um pouco diferente e falar também sobre a escolha de sistemas, né? Porque além do sistema interamericano de proteção de direitos humanos, né, a gente também, né, o Brasil faz parte também do sistema da ONU, né, que é o sistema que é muito pouco acionado e quando, né, a gente analisa levar um caso para fora, né, por assim dizer, a gente fica entre esse dilema de mandar o caso para o sistema interamericano ou para o sistema onusiano, né? E daí eu vou falar um pouco sobre isso, focado, claro, no sistema interamericano, mas eu acho interessante a gente dar esse passo anterior, né, e também dizer que existe o sistema onusiano, né, que é um sistema que é muito pouco acionado. A gente tem hoje, né, no Brasil, a gente tem 3 casos apenas do sistema onusiano que já foram analisados, né, é o caso do Pimentel, outro caso também que são iniciais de uma pessoa que não ficou sigiloso, esse caso, né, no Comitê da Pessoa com Deficiência, e o caso Lula, né, que é o caso mais recente, né, e a gente sabe, o caso Helena Pimentel e o caso Lula são casos que tiveram um impacto bem grande aqui nacionalmente, né. Então, só para dizer que existe o sistema da ONU, e eu vou falar um pouco sobre ele também. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação com essa, né, nessa perspectiva de falar de litigância estratégica em direitos humanos, né? E eu vou fazer essa fala com base no protocolo que a gente elaborou no CONDEG, né, no Conselho Nacional de Defensores e Defensores Públicos Gerais. Eu vou deixar o link também aqui no chat, para depois quem quiser acessar o protocolo. Esse protocolo ele foi trabalhado a muitas mãos, né, e a gente, lá no CONDEG, né, na Comissão de Direitos Humanos, que atualmente eu fui, né, coordenador dessa comissão por 2 anos, e atualmente estou na secretaria executiva dessa comissão, né, que vai se reunir, inclusive, amanhã, né, tem reunião da comissão lá em Brasília, e a gente elaborou esse protocolo, vou colocar no chat já aqui, para quem quiser ter acesso, depois puder compartilhar também com os colegas, né, enfim, como material complementar, né, esse protocolo, ele consolida muitas informações e muitas, na verdade, experiências práticas mesmo, né, que as defensorias não só de São Paulo, também do Rio, né, que tem bastante também atuação, né, muitas experiências que a gente foi consolidando com o tempo, né. E então a primeira coisa que a gente sempre pensa, né, é que mandar um caso para fora não é você simplesmente, né, baixar o modelo, trocar o nome da pessoa e mandar, né. Ele exige uma preparação muito prévia, né, e muito detalhada, e até verificar se aquele caso é um caso de litigância mesmo, né, se é um caso interessante de ser levado para fora. E ver a potencialidade dele mudar uma questão interna, né. Porque até a gente discute muito isso no Núcleo de Direitos Humanos também, né, se existe um direito subjetivo de uma pessoa, de um assistido, né, de acessar a esfera internacional. Ou se essa análise né, deve ser feita muito com base em como aquele caso pode ser utilizado como um instrumento para acessar violações estruturais. Então, essa análise, a preparação do caso, né, isso é um dilema, ainda não está resolvido, né, a gente não tem uma resposta pronta para isso, né, mas a gente tem caminhado muito no sentido de que levar um caso para fora não é, né, pegar qualquer caso, porque o caso pode não ser bom, por assim dizer, né, pode não ter as características necessárias para trabalhar bem aquela violação estrutural, né, e também, né, existe toda uma questão também, uma preparação até em relação também aos requisitos de admissibilidade de um caso na esfera internacional. Eu vou falar bem especificamente desses requisitos, né. Então, existe quando você tem uma violação que você vê que não vai ter uma solução interessante interna, né, e que é uma questão estrutural, você tem que preparar aquele caso desde o início. E daí eu vou falar um pouco sobre isso, né, mais especificamente. Às vezes o caso tem uma questão de urgência, e daí você precisa ter um pronunciamento de urgência dos órgãos internacionais, e daí eu vou falar um pouco sobre isso também. E daí eu vou dividir a minha fala sobre enviar uma comunicação individual, que é como se denomina no sistema onusiano, né, uma denúncia internacional, para os comitês de tratados de direitos humanos da ONU, e daí eu vou falar um pouco também como esses comitês de tratados, eles não são da ONU especificamente, eles são dos tratados da ONU, que tem uma diferença sutil, mas que é substancial, vou falar um pouco sobre isso também.
orientações para submissão do caso para a Comissão Interamericana, como acompanhar esse caso depois, né, depois da decisão do comitê ou da Comissão Interamericana ou da Corte, e a escolha entre esses dois sistemas, né? Então, a gente vai fechar quais são os critérios que a gente chegou, né, como conclusão após, né, acho que a gente ficou uns 2, 3 anos debatendo esse protocolo, né, que virou um pouco essa apresentação que eu estou fazendo aqui hoje. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando vai preparar um caso para submissão é se aquele caso é de uma pessoa, de um indivíduo, né, ou de um grupo de indivíduos. Ou, né, e isso faz muita diferença porque o caso, né, existe uma vedação da Actio Popularis, que é um termo técnico, né, mas que significa de uma demanda coletiva difusa, por assim dizer. Então, você não consegue mandar um caso sem que tenha um mínimo de individualização de cada pessoa que está, né, tendo aquele direito violado, ou do grupo de pessoas, né? Então, você precisa ter um mínimo de individualização. Você não pode entrar com uma seria uma ação coletiva aqui no Brasil, né? Que todas as pessoas naquela situação sejam beneficiadas. Isso não acontece na esfera internacional, apesar de a gente saber que, né, um caso individual vai ter um impacto coletivo, né? Você não pode entrar com uma ação coletiva internacional, ação coletiva com direito difuso, por exemplo. Você precisa trabalhar uma violação de um indivíduo ou grupo de indivíduos e isso, né, é ideal que você já identifique desde o começo quem são aqueles indivíduos e quais são aquele grupo de indivíduos, né? Então, eu até lembro agora, recentemente, né, tive um pedido de suporte de um colega em relação à atuação do GIR, né, que é o Grupo de Intervenção Rápida em Presídios. E daí ele procurou o núcleo, né, e pediu o suporte para preparar esse caso para levar para fora, porque as pessoas são torturadas, né, na penitenciária, e ele tinha pedido providências, né, ele tinha se habilitado como assistente de acusação no procedimento de apuração de tortura, e a primeira coisa que eu falei para ele quem são as pessoas que foram torturadas? Né? Você já tem a anuência delas para enviar o caso para fora? Porque isso é importante também. A gente não deve, né, instrumentalizar ninguém ou utilizar um caso sem anuência da vítima. Isso, apesar de ser meio basilar, assim, ser meio óbvio, você precisa de um termo, uma declaração simples, né? Eu, fulano de tal, né, manifesto interesse em acionar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos em relação aos fatos ocorridos na data tal, daí descreve rapidamente os fatos, né? E a pessoa assina aquilo e você tem uma anuência né, formalizada de que você vai representar aquela pessoa na esfera internacional. Não chega a ser uma procuração, mas uma declaração de interesse e de representação, né, assim, da defensoria em relação àquele caso. E a gente precisa ter isso de todas as pessoas, e as pessoas elas têm que estar muito instruídas de que aquele caso vai demorar muitos anos, né? Então, vai ser um caso, vai ser demorado, né? A gente está com um caso agora na corte, né? O primeiro caso de defensorias na corte interamericana, né? Que depois que passa na comissão, né? Eu não vou fazer muito essa digressão. Acho que você já deve ter tido outras aulas, né? Com a coisa mais básica, né? Mas também, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso explicar isso mais rapidamente, né? Mas a gente agora, o caso Castelinho, né? Que é um caso de morte de 12 pessoas aqui, de um assassinato em massa, assim, né? Da polícia em relação a pessoas que supostamente seriam do PCC, isso em 2002, uma rodovia aqui, eles pararam o ônibus, né, e metralharam esse ônibus, e as pessoas não tiveram nenhum tipo de reação e foram metralhadas, estavam nesse ônibus, em tese que seria usado para um assalto de um avião pequeno que estava transportando valores, e essas pessoas, elas morreram em 2002, e agora que o caso foi para a corte, né, então a gente está falando aí de 20 anos que essas famílias estão aguardando, inclusive o caso era de uma ONG e foi passado para a Defensoria porque essa ONG acabou, e a gente teve uma dificuldade muito grande de encontrar essas vítimas depois, né? Depois de 20 anos, a gente conseguiu, das 12 famílias, a gente conseguiu contato, faltaram de uma família que era dois irmãos, né? Então, a gente conseguiu praticamente todas as famílias, faltou uma família que era de duas vítimas, que eram irmãos. Então, mas a gente conseguiu isso com o Infoseg, né? Então, a gente fez um trabalho de investigação, de mandar telegrama e tentar ir atrás pelos nome dos irmãos, nome da mãe, enfim, foi bem complicado. Então, por isso é importante também
orientar muito de que a pessoa precisa deixar atualizados os contatos e você fazer, pelo menos, né, tempos em tempos, atualização do caso com as vítimas, para elas também não esquecerem que aquele caso está na seara internacional, porque eventualmente elas vão ser chamadas para testemunharem, para, enfim, serem ouvidas também, né, e daí a coisa mais feia é a gente levar o caso e depois encontrar, né, a vítima, né. Então, primeira coisa, então, é identificar se é um grupo de indivíduos ou é um indivíduo, fazer o atendimento em loco, né, da comunidade que foi afetada, para se apropriar da demanda, né, então isso aqui é muito parecido com o atendimento a demandas coletivas, enfim, né, e também identificar se teve agente público ou privados envolvidos, né. Apesar do Estado ser, né, o principal responsável, né, pelas violações de direitos humanos ele também pode ser responsabilizado pelo dever, né, de vigilância e de controle, fiscalização em relação a agentes privados também, né. O caso da União Ximenes, por exemplo, né, que é a primeira condenação do Brasil na corte, era em relação a um hospital privado. O caso da Aline Pimentel também tinha uma clínica privada que também estava envolvida e que também o Brasil foi responsabilizado. Então, não é só em relação a agentes públicos, né? O caso também da fábrica de fogos de artifício também era uma fábrica de fogos de artifício, né? Então, mas tinha um dever do Estado de fiscalização e tudo isso foi levado em consideração nos casos, né? Daí a gente abre o procedimento administrativo, né, para acompanhar e apurar a suposta violação. E o mais importante de tudo é provocar o controle de convencionalidade, né? O controle de convencionalidade é essa análise, né, da compatibilidade de um ato ou, né, de uma lei, de uma normativa, em relação à Convenção Interamericana. Ela foi, né, cunhada essa expressão no âmbito da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? Só que ela é bem aplicável também, mesmo ao sistema da ONU. Você pode também falar de controle de condicionalidade no sistema da ONU, mas aí seria em relação às convenções da ONU, né, aos tratados de direitos humanos da ONU, que eu vou falar aqui bem rapidamente. Mas é importante provocar esse controle provisório interno para, já desde o início, você ir provocando os órgãos... Professor, desculpa interrompê-lo, que só os slides, eles não estão, não sei se você já estava em algum mais avançado. Não tá passando? Não, tá na primeira parte, talvez Vou alguma... voltar a... Na primeira página estava ali, no primeiro slide. Apareceu agora? Agora sim. Tá Tudo bem. Eu tinha antes era só o sumário da apresentação, tá? E daí agora eu tô nesse primeiro slide mesmo, que seria esse procedimento administrativo, né? E o controle de convencionalidade provisório ou interno, que seria essa análise da compatibilidade daquele fato, ou ato, e não só em relação com a convenção em si, né? Mas também com a própria jurisprudência da corte, né? E do próprio sistema interamericano todo, né? Então, você analisar não só o que está textualmente dito, mas também no tratado, né? Mas também a própria prática da convenção, da comissão e da corte em relação a outros casos passados, não só casos brasileiros, mas casos de outros países também. Então, essa obrigação de toda autoridade pública agir conforme determina a convenção e determina, né, não só a convenção, mas também a própria jurisprudência da corte e da comissão. E daí verificar se tem comunidades tradicionais, povos indígenas ou quilombolas, para você fazer aquela escuta qualificada, né, verificar se em grupos vulneráveis específicos, né, e você fazer o máximo que você conseguir internamente. Então, fazer todas as medidas judiciais cabíveis, né, e daí aqui tem uma dúvida que sempre surge para a gente também, né, mas eu preciso esgotar todos os recursos internos cabíveis? Sim, mas isso é analisado por área, né? Então, por exemplo, você entrou com uma ação civil de reparação, mas em relação à morte, uma violência policial, uma morte provocada por policial. Mas a ação criminal, né, de apuração da responsabilidade, ela já se esgotou, né? Você não precisa aguardar, né, o esgotamento da área civil para poder mandar o caso para fora. Você pode mandar em relação ao esgotamento daquela área, daquele setor, enfim, da área criminal. Se esgotou, você tem que mandar o caso quando o caso tivesse esgotado na área criminal. Inclusive, você não pode deixar para mandar só quando esgotou na área civil, porque o recurso, né, cabível, né, não existe mais na área criminal. Então, esgotou na área criminal, você tem que mandar o caso dentro de 6 meses, no caso do sistema interamericano.
Mas tem uma sutileza também nisso, né? Por exemplo, né, um caso de violência policial. O inquérito foi arquivado por falta de provas, alguma coisa assim. O que muitas vezes a gente faz, e assistido às vezes demora para procurar a gente, né? É a gente fazer uma petição de desarquivamento do inquérito para ganhar o prazo de 6 meses de novo, né? Isso pode parecer um pouco uma malandragem, assim, né? Você ganhar o prazo de 6 meses de novo, mas isso é bem comum fazer, porque, enfim, até para você demonstrar que você esgotou mesmo as possibilidades todas internas, né? Então, muitas vezes tem algumas diligências que não foram feitas, sempre tem alguma coisa que não foi feita, ou tem alguma questão que não foi analisada de maneira adequada, né? E daí é possível você ganhar os 6 meses mandando uma petição de desarquivamento do inquérito, por exemplo, né? Isso é bem comum a gente fazer, porque 6 meses parece muito tempo, mas na prática não é, para elaborar um caso, né, para levar para fora. Daí aqui, e daí você tem que esgotar todas as medidas possíveis e com a maior prontidão possível. Então, a de caráter administrativo, judicial, correcional, disciplinar, na esfera civil e na esfera criminal. Mas, como eu disse, né, você não precisa esgotar a área civil quando a área criminal já estiver esgotada, né? Então, você pode, e não tem problema nenhum você pedir a indenização, mesmo tendo a ação de indenização em curso internamente, né? O Estado vai alegar isso, que já tem ação de indenização em curso, mas você está enviando, a violação está sendo não a morte em si, mas a não investigação, a não apuração, a não responsabilização, né? Então, isso também é possível você pedir a indenização também, um dos pedidos ser a indenização também, mesmo que tenha a ação de indenização em curso internamente. E daí verificar se tem lideranças comunitárias ou defensores de direitos humanos envolvidos na defesa desses direitos violados, né, e que estejam sofrendo ameaças ou algum tipo de criminalização. Isso aqui é muito importante para medidas de urgência. Então, né, e para a inserção em programa de proteção, também existe o Programa Federal de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, que a pessoa pode ser inserida, mas que na maior parte dos casos não tem muita adesão, né? Então, a gente tem o caso do Padre Júlio aqui de São Paulo, né, que também é um caso que está hoje com a Defensoria de São Paulo, em que existe a medida de urgência, medida cautelar, que a Comissão Interamericana deferiu, e só que e o Padre Júlio está também inserido no Programa de Proteção Federal, né? Só que existe uma dificuldade porque o que ele fala, né, e realmente é isso mesmo, né? Ele só vai ser protegido quando as pessoas que ele defende também forem protegidas, né? E isso porque, enfim, ele está exposto exatamente porque as pessoas que ele protege estão ameaçadas, eles têm os direitos violados constantemente. Então, ele não aceita, por exemplo, que coloque, né, um segurança, um policial na porta da paróquia dele, porque isso vai espantar as pessoas que procuram ele, né? Então, ele não aceita algumas medidas que seriam de proteção, porque isso vai dificultar ou vai inviabilizar a própria atividade dele de defensor de direitos humanos. Então, isso também é algo que é difícil na prática compatibilizar, mas que essa projeção e essa visibilidade, né, dá mais segurança para a pessoa defensora de direitos humanos. Então, hoje, o Padre Júlio, apesar dele ser ainda, né, muito hostilizado pela população, né, ele está numa situação muito mais protegida do que antes, quando ele tinha menos visibilidade. E a medida cautelar da comissão dá essa visibilidade também, porque sempre o Estado está sendo cobrado, né, e a polícia, os órgãos de investigação, né, a Secretaria de Segurança Pública fica também de olho, né, e garante, ele tem contato direto, né, com as autoridades e garante que ele possa exercer a atividade dele como defensor de direitos humanos. E daí aqui a gente verifica, né, sempre, né, se essas medidas de proteção são suficientes ou não, e para até acionar o setor de medidas cautelares, né? E daí tem aqui o artigo 25 do Regulamento da Comissão Interamericana, que prevê as medidas cautelares, e tem as medidas provisórias também, ou interinas, né, que interim measures, que são dos comitês de tratado de direitos humanos da ONU. Então, tem duas possibilidades, né, mas você aciona um ou outro, nesse caso, e você pode enviar pedido de proteção, por assim dizer, quando as medidas internas não forem adequadas. No caso do Padre Júlio, ele foi né, ele estava sendo bem hostilizado, isso faz uns 3 anos já, foi antes da pandemia, e estava sofrendo ameaça de morte, e ele estava no programa de proteção federal, e daí na visita da Comissão Interamericana aqui no Brasil, ele fez a própria comissão orientou ele a fazer o pedido de medida cautelar.
Então, foi até curioso que a própria comissão orientou ele, como fazia, ele, daí a advogada da Pastoral do Povo da Rua, na época, preencheu o formulário lá, enviou, né? E daí hoje esse caso está com a defensoria, né? Que a advogada mudou de país e tudo, e daí a gente assumiu essa defesa. Daí no sistema da ONU, só para todo mundo ficar também, que acho que isso não deve ter sido falado nas outras aulas, né? Existem várias convenções, né, no sistema da ONU, mas existem, aqui eu vou elencar, né, as 8 principais convenções, que existe o mecanismo de comunicações individuais, né? Então, a gente tem aqui a Convenção para a Eliminação de toda forma de discriminação racial, que tem lá a forma de acesso à competição individual, e o Brasil aceitou em 2002, né, essa forma de acesso. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, foi ratificado em 92, e o Brasil aqui aceitou o envio de petições individuais em 25 de setembro de 2009, mas aí aqui tem uma questão que no caso Lula ficou bem evidente, né? É que o Brasil ele não tem um decreto executivo do protocolo facultativo, né? Porque algumas convenções da ONU, elas estão a aceitação de enviar casos individuais está no corpo do tratado e outras estão em protocolos facultativos. Nesse caso do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que prevê o Comitê de Direitos Humanos, né, que monitora esse pacto, está no protocolo facultativo. E o Brasil, apesar de ter ratificado e tudo, ele não fez o decreto do executivo que dá publicidade interna àquele protocolo. Então, para todos os efeitos, assim, até o Supremo teve essa discussão, né, se valeria ou não internamente esse protocolo, né, por conta dessa falta do decreto do executivo, né? E daí até a posição, né, do Barroso, enfim, do Lewandowski também, se não me engano, eles foram reticentes em relação a conferir esses efeitos aqui internos a essa decisão do comitê, por entender que faltava essa publicidade interna do protocolo facultativo. Mas, para todos os efeitos, a condenação internacional existiu, ela está válida em relação aos outros países, e é possível acionar o Comitê de Direitos Humanos da ONU, sim, e não tem problema nenhum em relação a isso, mas depois da implementação interna vai ter esse óbice, vai ter essa discussão, pelo menos, né? Então, o que a gente, no outro caso que a gente mandou que a gente ficou na dúvida, né? Eu vou lembrar aqui do caso da Débora Fabre, que é estudante da UFABC que perdeu a visão de um olho, né, em 2016, uma manifestação contra o governo Temer. Ela estava descendo aqui a Consolação e ela foi atingida por um estilhaço de bomba de efeito moral lançado pela polícia, né? Esse caso foi arquivado e a gente ficou muito na dúvida de como se mandava o caso para o Comitê de Direitos Humanos, que monitora o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ou se enviava esse caso para o sistema interamericano, né? E daí a gente fez várias reuniões, inclusive com a Débora, né, e com as ONGs parceiras que também enviaram o caso Artigo 19, que enviou com a gente o caso, que é uma ONG que cuida de liberdade de expressão, né? E a gente fez algumas reuniões e decidiu que politicamente não estava muito adequado mandar para o Comitê de Direitos Humanos da ONU, porque o caso lá tem uma tramitação razoavelmente rápida, assim, e politicamente estava o caso Lula lá, né? E a situação estava muita pressão política e tudo, e não era muito interessante mandar o caso naquele momento para o sistema onusiano. E daí, a gente acabou, junto com a Débora, decidindo, depois eu vou falar um pouco como foi também, os padrões que a gente usou para decidir enviar o caso para o sistema interamericano, mas a gente decidiu não enviar para o sistema onusiano. Então, existe esse asterisco aí, né, no sistema, principalmente no Comitê de Direitos Humanos da ONU, por conta da falta do decreto executivo do protocolo facultativo. Tá? E daí, para falar também daquela questão que eu deixei para falar agora, né, o sistema onusiano, né, os comitês, eles não são da ONU exatamente, eles são um painel de especialistas independentes, indicados, né, pelos estados, mas que são ali, né, escolhidos na Assembleia Geral, mas da ONU, né, mas eles não são funcionários da ONU, eles são especialistas independentes, que se reúnem em sessões e para decidir, né, os casos são submetidos a esse comitê. Então, apesar de ele estar lá organicamente vinculado à Secretaria, ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, eles não são subordinados, não são funcionários da ONU.
Então, o comitê ele é meio atécnico falar que o comitê é da ONU. E o comitê é do Tratado de Direitos Humanos da ONU, porque quem preveu o tratado é um tratado foi, né, convencionado sob os auspícios da ONU, mas eles não são organicamente, né, como é o Alto Comissariado, né, todas as agências da ONU, eles não são agências da ONU, então eles têm independência e até isso foi muito utilizado agora no caso do Lula, né, muita gente ficou falando, mas o comitê não é um pronunciamento oficial da ONU, nem nada, porque é um grupo de especialistas, e realmente eles são um grupo de especialistas, eles não são, mas que tem legitimidade advinda do próprio tratado, né, do qual eles monitoram, que determina que eles têm a legitimidade para interpretar o tratado e para determinar medidas específicas em relação a cada um dos casos. Daí tem porém, que as medidas, a gente vai ver um pouco isso também, as medidas que os comitês da ONU já estou falando errado, os comitês de tratados de direitos humanos da ONU determinam, eles são muito mais genéricas do que as advindas do sistema interamericano. Então, na hora de escolher para onde enviar o caso, também tem que se atentar a isso, a jurisprudência do próprio comitê. E, tirando o caso da Aline Pimentel, que que até aprofunda bastante em relação a medidas estruturais, né, os comitês, em geral, eles são mais de dar indenização e uma medida ou outra. O caso do Lula, por exemplo, nem teve indenização, que é uma coisa até estranha, assim, mas são muito tímidos nas medidas. Então, isso também é algo que fez a gente não enviar o caso para o sistema onusiano, no caso da Débora Fabbri. E daí a gente tem o Pacto também Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Aqui o Brasil não assinou o protocolo facultativo que reconhece a legitimidade para envio de comunicações individuais. Então, para direitos econômicos, sociais e culturais, a gente não consegue não tem essa possibilidade de enviar o caso para o sistema onusiano. Mas dá para tentar, por exemplo, se for envolver uma mulher, né? O caso Pimentel é um caso basicamente de saúde, né? De saúde, morte materna, mortalidade infantil, né? Foi uma mulher negra periférica do Rio de Janeiro que não teve assistência à saúde e acabou morrendo, né? Durante o parto e a criança morreu também. E a partir desse caso, né? Teve uma série de mudanças estruturais no Brasil e é um caso de saúde, né? Mas é possível você enviar para os comitês que monitoram, né, especificamente grupos vulneráveis. Mas, de maneira geral, assim, não tem essa possibilidade no sistema onusiano sobre o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, né, isso aqui, o caso Aline Pimentel foi desse caso, foi enviado para esse comitê, né, e tem um protocolo facultativo e entrou em vigor em 2002. Daí a gente tem a Convenção para a Eliminação da Tortura. O Brasil já reconheceu também essa possibilidade de envio. A Convenção de Direitos da Criança também. Daí o Brasil, ele assinou em 2012 e ratificou em 29 de setembro de 2017. Então, é só para casos ocorridos depois de 2017 que é possível enviar casos da Convenção sobre o Direito da Criança. E também tem isso, né? Então, uma coisa muito importante é você analisar quando foi o caso, né? Se for muito antigo, né, às vezes só tem o sistema interamericano. E o sistema onusiano você não conseguiria mandar para o Comitê de Direito da Criança e Adolescente, porque o Brasil não reconheceu a competência. Né? Só a partir de casos ocorridos a partir de 29 de setembro de 2017. E a Convenção sobre a da Pessoa com Deficiência, né, o Brasil também já reconheceu essa competência, e assim como o desaparecimento forçado ainda, né, não foi reconhecido. Foi ratificado o tratado, mas a comunicação individual ainda não teve o reconhecimento pelo Brasil. Aqui a gente tem, então, como submeter um caso para o sistema onusiano. Então, a gente tem que considerar, como eu disse, né, probabilidade de ter uma decisão favorável, e isso a gente vai analisar conforme a jurisprudência do próprio comitê. Então, esse caso, em casos parecidos, a gente teve decisões decisões favoráveis. Então, é interessante enviar para esse comitê. Os comitês também eles são muito diferentes entre si, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Comitê para Eliminação da Discriminação Racial, tem os precedentes meio complicados, assim. O precedente, por exemplo, de que a pessoa que enviou o caso teria que ter acompanhado o caso desde o início na área interna, na esfera interna. E daí eles indeferiram o caso por conta disso, assim, uma questão técnica, que, na verdade, não tem escrito em lugar nenhum, né?
E porque é isso, né? É um painel de especialistas e isso pode ter uma variação também da jurisprudência e da composição. Então, uma coisa que eu sugiro muito fazer, se você pretende enviar um caso para o sistema lusiano, é você falar antes com alguém lá da própria ONU, né? E ver como que está hoje aquele comitê. O contato que a gente tem mais próximo é a assessoria de direitos humanos para a América Latina, né? A Ângela Pires Terto, que é um contato que a gente tem lá, e ela tem esses contatos com os comissionados e com, né, com os comitês e consegue dar essa sondada para a gente, né? A Ângela está no Alto Comissariado, aqui também, aqui na a representação aqui na América Latina, e a gente consegue fazer essa análise meio de bastidores, assim. Isso é bem importante fazer também. Analisar o alcance material e o conteúdo do tratado, então analisar se aquele tratado prevê aquele direito que você está querendo, né, que seja cumprido, né, internamente. E daí tem tratado que não tem, daí também é se atentar a isso, né? A Convenção Interamericana é diferente do Tratado de Direitos Humanos da ONU. Então, os Tratados de Direitos Humanos da ONU, muitas vezes, são muito mais genéricos do que a própria Convenção Interamericana. Então, se atentar a isso também, não é só reproduzir um no outro, assim. Apesar de ser possível você utilizar, né, também na petição, elementos do sistema interamericano, você citar, por exemplo, uma violação de uma norma convencional, e a gente consegue fazer isso com base tem um dispositivo no próprio sistema interamericano e também na ONU, né, de que os Estados têm que cumprir as obrigações internacionais de boa-fé. Então, a gente consegue fazer um tópico, né, sobre as violações ocorridas no sistema ONU, pelas convenções e tratados de direitos humanos da ONU, uma petição para o sistema interamericano. Isso é possível você fazer, mas essa violação é meio reflexa, assim, você não pode fundamentar sua peça toda para o sistema interamericano com base no sistema ONU, mas você pode usar como reforço argumentativo, né, e a gente faz isso nos casos também, se tem uma norma que é mais específica e está sendo violada, né, você também usar isso como reforço, mas não pode ser o fundamento único da petição, né, então você ver o alcance material daquele tratado. Depois, nas peças, eu vou até mostrar uma peça para vocês, né, como que a gente faz isso na prática também. E a competência também do órgão específico para lidar com a questão material, atentando ao reconhecimento da competência do comitê. Então, isso aqui é bem específico e bem importante, né, analisar quando o Brasil reconheceu a competência do comitê e quando foi a data do fato daquele caso, né, porque se for antes, né, e a competência não tinha sido reconhecida, você não pode enviar o caso para o comitê. A prática passada, ou seja, a jurisprudência do comitê para lidar com casos passados, e a probabilidade de que o Estado parte implemente a decisão de organismo particular. Então, isso aqui é muito por conta do caso Lula, né? Então, a gente analisar até que ponto o Estado vai realmente reconhecer e implementar na prática aquela decisão. Né? Então, agora, né? Talvez agora, né, fique mais tranquilo, né? O caso Lula teve, né, uma repercussão e foi deferido isso, né? Foi respeitado uma via ou outra, né? Pelos órgãos internos. Mas isso, assim, o cenário que a gente tinha, por exemplo, quando a gente mandou o caso da Débora Fabbri, era totalmente diferente e fez a gente não mandar o caso dela para a ONU exatamente por conta dessa dificuldade. E outra questão também é a probabilidade de obter medidas cautelares, né, por meio de medidas interinas, então analisar também se tem alguma emergência e onde está mais fácil obter essa medida. E daí aqui eu vou fazer uma distinção, né, porque é bem fácil confundir os comitês com os relatores especiais da ONU. São coisas completamente diferentes, né? As relatorias, elas são para temas ou países. E elas têm um mandato também, mas elas não analisam casos individuais. Né? As relatorias, elas têm elas produzem relatórios, como o próprio nome diz, né? Para monitorar um país ou monitorar um tema e tem um mandato bem específico, né? Eles são indicados também pela ONU, né? Mas elas não monitoram um tratado específico. Isso quem faz são os comitês. As relatorias, muitas vezes, a gente faz apelo urgente para uma relatoria, né? Então, é bem comum, a gente inclusive fez agora para a Cracolândia, posso mostrar para vocês também, mas isso é fora do sistema de comunicações individuais. As relatorias, é um outro mecanismo que existe de monitorar temas, né? Então, tem relatoria para pobreza extrema, relatoria para moradia, relatoria de execuções sumárias, tem várias relatorias para temas e que produzem relatórios e que podem pedir informações do Estado, que podem provocar politicamente uma resposta do Estado.
mas elas não têm o mesmo poder que o comitê tem de fazer recomendações mais específicas referentes a casos específicos. Mas muitas vezes a gente usa as relatorias para gerar visibilidade para um determinado tema, determinada violação, né? Então, por exemplo, a gente mandou uma medida cautelar em relação à Cracolândia, né, ano passado, quando estava no auge ali das violações, no final, na verdade, de 2020. Foi no final de 2020. A gente até agora não teve resposta da comissão. A gente passou aí, né, vai fazer quase 2 anos, e a gente não teve uma resposta. Isso assim, a gente renovando o pedido, teve uma morte da Cracolândia, a gente renovou esse pedido dessa medida cautelar, e não foi definido nada, assim, não teve uma resposta, na verdade, e a gente sempre cobrando e tudo, e muitas vezes, né, politicamente, a gente não consegue essa resposta. Daí o que a gente fez? A gente mandou agora, recentemente, uma medida, um apelo urgente para os relatores de moradia e de pobreza extrema. E a gente teve uma sinalização positiva que vai sair algum tipo de pronunciamento, manifestação, ou cobrança do Estado, né? Então, muitas vezes a gente tem a medida cautelar e a gente não tem uma resposta célere o quanto a gente imagina que deveria ser, né? E daí a gente vai para outras possibilidades, né? Nesse caso, a gente não enviou para o comitê, mas enviou para 2 relatores especiais. E daí uma outra coisa que o sistema onusiano ele ganha em relação ao sistema interamericano é a celeridade do processo. Então, a gente tem uma média de processamento, né, muito mais rápido no sistema onusiano. Porque o sistema interamericano são a comissão e depois a corte, né? Então, nisso demora 10, 15, 20 anos para ter uma resposta. Enquanto o sistema onusiano, a gente tem casos de 3, 4, 5 anos, assim, no máximo 5 anos para ter uma resposta. Mas que é uma resposta muitas vezes mais tímida, né? Tem que analisar o custo do procedimento também, porque né, os comitês eles são maioria sediados em Genebra, né? Acho que não sei se acho que o CIDOL está em Nova York, ou não sei se mudou para Genebra também, mas é um custo que você vai ter, e daí muitas vezes é interessante se juntar a alguma ONG parceira, para esse custo ser diluído, porque tem muitas ONGs que têm representação, né, em Genebra, e isso facilita esse trâmite, né, do caso ter um funcionamento. A disponibilidade de audiências orais também, alguns comitês prevêem no regimento interno você fazer uma audiência oral, você poder se pronunciar oralmente, e o prazo decorrido após os esgotamentos de recursos internos. Lá no protocolo tem uma listinha lá, tem um rodapé, tem uma listinha dizendo qual que é o prazo que você tem para enviar o caso. Então, a gente teve até um caso, né, recente, que a gente perdeu o prazo no sistema interamericano. E a gente perdeu o prazo assim, a gente enviou o caso para o sistema interamericano e foi reconhecida a inadmissibilidade pela perda do prazo. Mas a gente justificou com base na pandemia, porque a gente não teve acesso ao inquérito, né? Então a gente não conseguia, é um caso de violência policial, de execução de 2 rapazes que entraram no condomínio para pichar, né, a parede, e eles foram executados pela polícia dentro do condomínio. Um caso bem bizarro, assim, né? Os policiais, eles foram denunciados pelo Ministério Público, mas daí o judiciário entendeu que eles eram bandidos e que praticamente que eles tinham que morrer. Assim, foi um caso bem pesado, assim. E daí a gente mandou o caso para o sistema interamericano. E daí qual foi a nossa surpresa, né? Assim, a gente justificou, porque a gente mandou 1 ano depois do esgotamento do recurso interno, né? E daí extrapolou o prazo de 6 meses. Mas a gente não tinha condição de acessar o inquérito por conta da pandemia. Então a gente conseguiu acessar o inquérito só quando de fato, o processo foi remetido para a defensoria já muito depois dos 6 meses, né? E daí, mas a comissão não aceitou essa justificativa. Daí o que a gente fez? A gente mandou o caso agora para o sistema onusiano. Então, é o nosso primeiro caso do sistema onusiano, só que daí tem uma dificuldade muito grande, que eu vou falar aqui, que é exatamente o idioma oficial da ONU. Tem que ser enviado ou em árabe, ou em chinês, ou em inglês, ou francês, ou russo, ou espanhol. Então, a gente teve que traduzir todas as páginas, né, do caso, né, que a gente tinha mandado para o sistema interamericano, a gente teve que refazer a peça, né, para adaptar o modelo para o sistema onusiano e traduzir isso para o inglês. E não só a petição, mas também os documentos. Então, isso demorou muito tempo, assim.
Então, a gente justificou, né, que a demora é por conta da não aceitação no sistema interamericano e pela dificuldade de tradução dessas cópias, né, de todos os documentos relevantes. Então, precisa fornecer as cópias dos documentos e precisa ser em inglês ou espanhol, que seria mais fácil, assim, né, inglês ou espanhol. E daí também a gente tem que enviar uma tradução completa ou resumida, né, desses documentos. Eles têm que ser listados em ordem por data, numerados de maneira consecutiva e acompanhado por uma descrição concisa do conteúdo. Então, também precisa fazer um resumo do conteúdo do documento. E, além disso, não pode exceder 50 páginas, né? Então, a petição não pode ser mais do que 50 páginas e, quando for mais do que 20, tem que incluir um breve resumo de até 5 páginas, destacando os principais elementos. Porque é isso, assim, os comitês, eles se reúnem em sessões, eles não são um órgão permanente, eles se reúnem em sessões e os membros do comitê, eles analisam os casos meio na hora ali. Claro que tem um corpo de funcionários, né, que ajuda na análise, mas isso são muitos casos e eles né, tentam facilitar ao máximo o trabalho deles também, né. E a gente pode pedir sigilo dos dados da vítima. Então, tem essas especificidades no comitê, nos comitês, né, Direitos Humanos da ONU, e a gente, dos Tratados de Direitos Humanos da ONU, e a gente teve que fazer tudo isso, nesse caso dos pichadores, né, e deu bastante trabalho, mas existe uma ferramenta interessante no Google Drive, né, de você traduzir o documento diretamente do Google Drive. E não só traduzir o documento, mas também transformar o arquivo de foto em Word. Né? E isso é muito útil, assim, né? Essa é uma dica meio de tecnologia, mas que é muito prática, porque a gente tem acesso ao inquérito todo, né, já não digitado, né? A gente tem acesso ao scan, né, a digitalização do boletim de ocorrência, da sentença, todas as coisas. Daí, para a gente traduzir aquilo, a gente precisa que aquele texto esteja em Word, né, em formato Word. E daí existe uma ferramenta de converter o PDF em Word dentro do Google Drive. Então, você joga o arquivo no Google Drive, ou no SharePoint, enfim, e daí você consegue abrir aquele texto de foto em Word. E daí, no próprio Google Drive, também no Microsoft, no SharePoint, né, no Office, você tem uma ferramenta de tradução também. Então, isso facilitou o nosso trabalho de tradução, né, mas também fez a gente fazer uma proposta para o Conselho Superior aqui da Defensoria, a gente tem um setor ou um convênio específico para tradução. A gente fez isso a gente mesmo, né, a gente que com os estagiários, né, valorosos, guerreiros, né, traduziu, né, sei lá, umas 500 páginas desses documentos, né. Então, isso é uma dificuldade grande no sistema lusiano. Eu acho que uma das maiores barreiras é o idioma. E como eu disse, né, muito importante é a autorização para representação. Então, a gente precisa ter a autorização da vítima. E aqui, né, e como eu tinha falado desde o início, né, tem que individualizar a vítima. Não basta só você contestar uma lei, uma política, uma prática do Estado em abstrato, que é essa arte popular. Então, você não pode falar, você não pode colocar como vítima cidadãos brasileiros e colocar como violador uma lei, só especificamente, né? Porque a lei é analisada como um fato, só pelo direito internacional. A lei, a política, é só um fato para o direito internacional. Então, você não pode pedir o reconhecimento de uma violação em abstrato sem que haja uma vítima definida naquilo. Então, pode até ter uma lei, por exemplo, tem uma lei lá aqui interna que determina a apreensão de bens de pessoas em situação de rua de maneira totalmente arbitrária, sem respeitar o processo legal nem nada. Você não pode levar esse caso sem ter tido uma vítima específica daquela lei, né? Então, ela não pode, apesar da lei ser abstratamente inconvencional, ela tem que ter gerado algum efeito prático, violado o direito de algum grupo de indivíduos ou um indivíduo específico. Então, você não pode mandar um caso para fora sem que haja uma vítima específica de um ato ou um fato ou uma lei, uma prática do Estado, né? Então, não pode você mandar o caso abstratamente. E você precisa, né, esgotar os recursos internos. E daí, mas tem várias exclusões a essa regra, né? Então, você demonstrar, por exemplo, que não tem um juiz que seja independente disponível. Então, até a gente tem um caso aqui em São Paulo que pode até se enquadrar um pouco nisso, né? Que é um caso que a gente processou um juiz, a gente, a defensoria, né? Porque ele teria deixado um réu mais tempo né, do que o devido na prisão, né? E esse juiz ele tinha esse comportamento bem recorrente e ele
uma série de omissões no processo, daí o núcleo de instância carcerária, né, processou pessoalmente o juiz. E daí, claro que o Tribunal de Justiça, né, nenhum juiz de São Paulo é totalmente isento, né, ou independente para julgar um caso em que afeta a classe dele, né. Inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo entrou com amicus curiae, quando o caso foi para o STJ, o tribunal se habilitou como amicus curiae, que é uma coisa bizarra, assim, né, em defesa do juiz, né. Então, assim, é uma situação que, assim, em abstrato, né, se a gente não tivesse outros recursos para outros tribunais, poderiam ser levantadas como uma falta de um juiz independente. Né? E daí, se você demonstrar que nenhum juiz é independente para aquela causa, ou que o judiciário não é independente para aquela causa, né, se é a violação do próprio judiciário, isso pode ser você dizer que o recurso interno não tem recurso interno cabível. Você esgotou os recursos internos cabíveis. Outra questão é a jurisprudência anterior relativa à violação do direito, que é objeto da denúncia, indicando que não tem possibilidade real de um recurso. Então, você demonstrar que todos os recursos, ou que tem uma súmula que impede você recorrer. E você não vai gastar tempo recorrendo, você pode não recorrer e demonstrar isso. Ou que existe um padrão consistente de violações que tornam recursos e processos judiciais sem sentido. Então, você demonstrar que aquela violação é tão sistemática e recorrente que você entrar com o processo judicial, um recurso, vai ser mais um caso em que vai ter uma negativa. Isso é mais difícil de demonstrar, né, porque sempre, né, vão alegar que tem como entrar com o processo judicial, né, e que aquele precedente, aquele padrão, né, de violação, ela tem uma possibilidade interna. Então, isso é mais difícil de demonstrar, mas é possível também você entrar, enviar o caso para fora, sem entrar com o processo judicial, desde que você demonstre, faça uma prova cabal desse padrão consistente de violação. Ou demonstrar que é improvável que os procedimentos disponíveis proporcionem reparação efetiva. Então, você falar que o recurso que existe, ele não é o que a vítima necessita, né? Ou que não tem, ou que vai dar a reparação necessária para aquela vítima. Ou demonstrar que os procedimentos domésticos teriam um atraso muito irracional, injustificado, né? Ou que os tribunais têm demorado muito para dar seguimento a uma queixa de um período não razoável. Então, demonstrar que os tribunais são muito lentos para aquela violação. Isso também é difícil demonstrar na prática, né? Então, assim, na prática é melhor esgotar os recursos internos e ir preparando o caso do que, a não ser que esteja demorando muito internamente, né? Você está com um caso pendente lá e daí foi o que a gente fez, por exemplo, no caso Crimes de Maio, né? Crimes de Maio de 2006, né? Foi uma série de mortes provocadas após um ataque do PCC, né? E a polícia entrou em guerra com o PCC. Em 2 semanas aqui morreram mais de 500 pessoas em São Paulo. E foi um caso bem grave, assim. A gente a defensoria estava acabando de surgir em São Paulo, né? Em 2006 foi criada a defensoria aqui em São Paulo. E a gente atuou em 8 casos de vítimas lá de Santos, inclusive a dona Débora, né, da Mãe de Maio, que é uma liderança, né, histórica do movimento de mães, né, e a gente fez as demandas indenizatórias, só 2 casos dos 8, só 2 casos teve indenização, e a gente, em 2014, com a demora injustificada dos inquéritos, que até hoje não se encerraram, inclusive, a gente mandou o caso para fora. Daí a gente demonstrou não era razoável, né, que um caso como esse tivesse desde 2006, né, mais de 10 anos, quase 10 anos, 8 anos, sem um andamento, né. Então foi um pedido que a gente fez e está em andamento e acho que deve sair o relatório de admissibilidade, de mérito já. Eu acredito que esse ano deve sair, né? A gente está fazendo bastante pressão para o caso dos crimes de maio saírem ainda esse ano. E isso, assim, a gente fez pedido de penalização nesse caso, né? A gente representou ao CNMP, fez uma série de medidas internas para demonstrar que o caso realmente não estava em andamento, né? E foi aceito pela comissão, foi admitido, né? E está em andamento até hoje lá na comissão. A gente espera que esse ano saia o primeiro relatório de mérito da comissão. Outro requisito é a independência internacional. Então, você não pode mandar o caso para o sistema onusiano e para o sistema interamericano ao mesmo tempo. Então, tem que esperar, né, escolher um sistema, você tem que esperar ter um pronunciamento daquele sistema. Como a gente fez no caso dos pichadores, né? A gente esperou
encerrar lá no sistema interamericano e, né, para poder mandar para o sistema veneziano. Você pode, por exemplo, esperar o caso, nada impede que você faça o caso do sistema interamericano, ele seja indeferido e você encaminhe para o sistema veneziano. Então, não tem uma coisa julgada internacional. É porque você escolheu o sistema interamericano que você não possa enviar o caso. Apesar de, acho que isso nunca aconteceu na prática, mas não é impeditivo você ter um reconhecimento negativo para o sistema interamericano e você depois mandar esse mesmo caso para o sistema veneziano, né, a parte da questão do mérito, enfim, porque não tem coisa julgada internacional, por assim dizer. E daí, para a elaboração da comunicação, você só não pode enviar o mesmo caso ao mesmo tempo para os dois sistemas, isso não. Tem a pendência, mas não tem essa coisa julgada, assim. E para a elaboração da comunicação individual, sugere-se o uso de dados estatísticos, né, mostrar que aquele problema é um problema estrutural, porque é muito isso, assim, você nunca envia um caso para o sistema internacional pensando naquela vítima específica, você pensa sempre no macro, né, nas pessoas que estão também naquela situação e que podem ser beneficiadas por uma decisão que vai ter um caráter estrutural. Então, você trazer dados estatísticos é muito importante. Né? E você também fazer, né, você lê também as decisões sobre casos individuais, e no sistema veneziano existem comentários gerais, né, que são a interpretação autorizada, a interpretação autêntica ali dos próprios membros do comitê, né, que vão interpretar o significado dos dispositivos dos próprios tratados que eles monitoram. Então, isso é uma peculiaridade do sistema veneziano, tem os comentários gerais. Então, eles vão lá, né, os países podem provocar, os próprios painéis dos especialistas, eles fazem isso também. Então, qual que é a extensão do artigo sobre direito à vida, por exemplo? E lá tem um comentário geral, acho que é 35, que vai falar tudo sobre direito à vida. Desde a questão, né, tudo assim, né, que eles têm conhecimento e que receberam de relatórios, né? E eles fazem uma interpretação de qual a extensão daquele artigo. Claro que isso deixa os países irados, né, porque os países falam, mas a gente não assinou isso, né? A gente assinou o que está escrito lá no tratado. Mas os comentários gerais acabam expandindo o conteúdo do tratado. Então, é muito importante no sistema veneziano você saber que o que está escrito ali é muito mais do que está no texto da convenção, porque você tem que ler os artigos com os comentários gerais juntos. Né? E hoje tem bastante, assim, já. E tem as observações finais também sobre os relatórios submetidos periodicamente pelo Brasil sobre aquele tratado. Né? Então, além do sistema de monitoramento das comunicações individuais, né, que são os casos que os países, que as pessoas mandam dos países, né, existe um mecanismo de relatórios periódicos. Então, o Brasil ele tem que ficar mandando para os comitês relatórios periódicos sobre a implementação daqueles dispositivos dos tratados. E lá vai ter, né, coisas bem específicas, bem interessantes que podem ser usadas também no caso. É bem interessante olhar também esse material antes de enviar o caso para o sistema veneziano e tentar extrair dali, né, o próprio reconhecimento do próprio país de que não está cumprindo aquele tratado, enfim. Daí, sobre os comentários gerais, né, aqui em São Paulo, a gente fez um trabalho junto com o MPF no início, depois, né, teve a mudança aí, né, que a gente não vai comentar, fazer muitos comentários, né, mas a gente perdeu o MPF depois que a gente publicou o segundo, que são os comentários gerais, a tradução dos comentários gerais, né, porque esses documentos, eles estavam só em inglês, espanhol, russo, árabe, aquelas línguas da ONU, né, então não existia uma tradução oficial, né, como não existe ainda hoje em português. Daí o que a gente fez? A gente aproveitou que estava na comemoração dos 70 anos da Declaração Universal e fez esse trabalho de tradução dos comentários gerais. Né? Isso aí foi junto com o professor André de Carvalho Ramos, né, da Clínica de Direitos Humanos da USP, os alunos da USP e os núcleos de direitos humanos aqui da Defensoria de São Paulo, o MPF no início. Né? Então, a gente tem a tradução dos comentários gerais do Comitê de Direitos Humanos, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do Comitê contra a Tortura, da Eliminação da Discriminação Racial, da eliminação da discriminação contra a mulher, da proteção ao trabalhador migrante e membros de suas famílias, que não tem, o comitê não tem autonomia para fazer receber casos individuais, e a gente fez recentemente o da pessoa com deficiência também. Daí o único que falta é o da criança e adolescente, da criança, né, da criança, que deve ser lançado esse ano, a gente espera ainda, que é o maior, um dos maiores que tem,
a gente pretende lançar esse ano. E daí a gente conseguiu, né, com a família do Portinari, né, o Guerra e Paz, que é dois painéis gigantes que existem lá na sede da ONU em Nova York. E a gente tem o Washington, acho que é Nova York, né? O Washington, agora fiquei na dúvida. E daí a gente também conseguiu do Alberto Amaral, essa obra aqui que é do Vladimir Herzog, né, que chama, agora eu vou esquecer o nome, mas é sobre a tortura praticada contra o Vladimir Herzog. São os garfos, né, o poder punitivo do Estado e as vísceras que representam a morte do Vladimir Herzog. A gente conseguiu do fotógrafo baiano, inclusive, as fotos, né, para ilustrar da eliminação contra a discriminação racial. Da Tarsila do Amaral também, a família da Tarsila do Amaral autorizou a gente reproduzir também essa pintura aqui na capa. O Museu do Latar Segal autorizou também a gente a publicar com a Pinacoteca aqui de São Paulo também as obras do Latar Segal. E do Comitê da Pessoa com Deficiência a gente conseguiu a autorização do Museu do Deficiente, né, que é o museu que agrega ali as obras de pessoas com transtorno mental, né, do que é a Nise da Silveira, né, que é o grande expoente aí da questão da saúde mental, que preconizou o tratamento humanizado dessas pessoas. A gente conseguiu 2 obras também para ilustrar a capa dessa outra publicação. Então, esse documento está disponível, né, facilmente, e pode ser utilizado nessas peças para o sistema onusiano. Mas para o sistema interamericano também, eu vou mostrar para vocês aqui. E daí, uma coisa bem importante são os pedidos de reparação, né? Quais tipos de pedido a gente pode fazer? E daí aqui, né, assim, a reparação é sempre integral, né? E a gente tem que sempre pensar, principalmente, além da restituição ao status quo ante, ou seja, tentar, né, que seja a pessoa voltar ao estado anterior, que nem sempre é possível, né? Na parte dos casos não é possível, uma indenização pecuniária, reabilitação, desde a questão de tratamento médico, psicológico, enfim, toda aquela questão, a satisfação, né, do direito e garantia de não repetição. A mais importante que a gente acha nesses casos é a garantia de não repetição. Então, você demonstrar quais medidas estruturais devem ser tomadas para que outros casos como esse não se repitam, né? E daí para definir os pedidos, é muito importante tomar decisão participativa. Então, com quem foi afetado, né? E daí por isso é importante a gente fazer essa construção conjunta e discutir e deliberar conjuntamente com as vítimas quais serão os pedidos. E aqui a gente tem que fazer sempre isso, né? De maneira muito clara, né? Assessorada, transparente, e ver a questão da dificuldade probatória também, né, que existe em relação a esse grupo de indivíduos, ou se for um indivíduo só, né, e daí se atentar a isso, e muitas vezes a gente vai ter como prova só a declaração da pessoa, do que foi dado como dano, né. Então, isso, a gente aqui em São Paulo, a gente fez no caso Castelinho, né, a gente fez várias entrevistas psicossociais para instruir o pedido. Então, isso é muito importante também. Já desde o início, né, você quer levar um caso para fora, você já aciona o seu setor técnico, né, ou conta com parceiros da rede, né, do CAPES, enfim, para elaborar relatórios psicossocial para demonstrar a dimensão do dano. E isso a gente teve um trabalho enorme assim para fazer mais de 40 laudos, né, das vítimas atingidas. Mas isso é importante para a produção de prova, né? Porque a gente não vai ter muitas vezes um comprovante de gasto ou coisas mais específicas do que a própria declaração da vítima. E daí, durante o processamento, o que a gente tem que fazer, né? Aqui a gente pode pedir que o comitê solicite que outros órgãos da ONU também participem do processo. Então, por exemplo, a Unicef, que é uma agência da ONU, pode participar do processo do comitê da criança e adolescente, pode trazer subsídios, trazer relatórios e informações também. Observar mesmo a amicus curiae, né? Então, isso é outra coisa importante, né? Vai enviar um caso para fora, você já articula com as ONGs parceiras quem que vai entrar com amicus curiae, né? A gente tem feito reuniões agora com o caso Castelinho, a gente fez várias reuniões com outras ONGs para ver quem pode abordar tal tema. Então, e a gente foi amicus curiae também no caso Nova Brasília, né? Fala Nova Brasília, que é um caso de condenação, né, do Brasil, lá do Rio de Janeiro, né, 94, 95 teve várias mortes, tá? E estupro, enfim, várias violações. E a gente aqui em São Paulo mandou um amicus curiae também, a DPU também mandou um amicus curiae, e a gente focou
em demonstrar que essa violação Nova Brasília era mais ampla do que só aquele caso, que aqui era uma realidade aqui de São Paulo. A gente trouxe vários casos aqui de São Paulo. Já a DPU, ele trouxe a dimensão racial para o caso Nova Brasília. Então, eles trouxeram um arcabouço, né, de mostrar que aquela violação tem um recorte racial também. E daí, e também observar se tem uma possibilidade de acordo amigável, né, do procedimento, antes da decisão final, e se tem audiência também, possível audiência, e seja pessoalmente por videoconferência. Atualmente tem sido bastante feitas as audiências por vídeo, né, que facilita também a questão do custo, né. E daí, agora, né, aqui eu concluo a parte do sistema ONU, né, eu vou falar um pouco especificamente do sistema interamericano, que vai ser basicamente o que a gente vai mais acionar. Então, eu quis falar do sistema ONU, não sei se vocês ficaram com uma impressão ruim do sistema onusiano, né, pelas dificuldades todas que tem, né, mas eu hoje tenho encarado como um trunfo que a gente ainda tem, né, uma possibilidade que a gente tem que explorar mais contra defensorias públicas, mas tem essas dificuldades todas que a gente está apontando. Então, assim, as orientações para o sistema interamericano são muito parecidas com o sistema ONU. Então, ver se tem uma decisão, se a possibilidade de obter decisão favorável, o alcance material, né? E daí aqui é importante porque no sistema interamericano a gente sabe que existe lá limitação do que o sistema pode analisar, né? Então, a gente tem lá a Convenção Interamericana e o Protocolo de São Salvador para alguns artigos, né? E daí, claro, também tem a Convenção, né, contra a tortura, a Convenção de Belém do Pará, tudo isso também a gente pode também argumentar para ser utilizado. Mas o Estado, na defesa do Estado, eles falam que não, que é só a Convenção Americana, eles tentam fazer uma interpretação restritiva. Mas não faria sentido a comissão e a corte não poderem analisar, e a gente alega isso, né, em réplica, né, poder analisar também violações à Convenção contra a Tortura, a Convenção do Belém do Pará, porque elas também fazem parte do sistema. Mas o Estado sempre vem com essa conversa, assim, né? E daí a gente lembrar também que existe o alcance material reflexo também dos direitos, né? Então, por mais que a gente não tenha, pela convenção, né, a possibilidade de falar de violação de direito à saúde diretamente, apesar disso tá sendo avançado, acho que a Revana deve ter falado, né, no caso dela, do Tobete Vilches, é o caso que ela foi defensora interamericana, né, que foi um caso, assim, super paradigmático, porque fala do sistema de saúde, né? Então, esse avanço do sistema também para reconhecer a violação de direitos econômicos, sociais e culturais, a gente tem que analisar e interpretar hoje, né, como está o sistema hoje. Então, se você lê livros mais antigos, você vai ver que era bem mais limitado as possibilidades, né? Mas a gente pode alegar a violação do direito à vida como direito reflexo, como a saúde como direito reflexo do direito à vida, enfim. E isso, porque todos os direitos eles são interdependentes, né? E relacionais, então a gente pode fazer também essa interpretação, mas eu sempre defendo que a gente tem que interpretar que os direitos econômicos, sociais e culturais também são judicializáveis, né, no sistema interamericano. E daí você analisar a prática passada de lidar com os casos, da mesma forma, as medidas cautelares, né, e daí se é possível ou não, e daí avaliar bem, né, se o caso, como eu disse, né, o caso a gente não podia mandar, no caso da Cracolândia, né, a gente já tinha mandado o caso para a Comissão Interamericana. Então, a gente não podia mandar o mesmo caso para o sistema onusiano como uma medida interina, que daí poderia ter essa alegação de dependência. Mas as relatorias não funcionam na lógica dos casos individuais, são temáticas. Então, muitas vezes, a gente usa os dois sistemas ao mesmo tempo, mas isso não caracteriza dependência porque não é a gente informa, né, que fez isso, mas isso não gera vai gerar uma decisão conflitante, por assim dizer, né? Porque os sistemas eles funcionam para casos individuais, funcionam ou os comitês ou a comissão e a corte para o Brasil, né? Então, você analisar se está demorando demais, pode ser interessante, como a gente fez no caso da Cracolândia, mandar o mesmo pedido para os relatores especiais. E daí a petição individual tem que considerar a celeridade do processo também, né? Que é mais demorado, o custo, as audiências orais, o prazo decorrido após o cumprimento dos recursos internos, que aqui no caso do sistema interamericano são 6 meses. Na ONU, o sistema onusiano, varia muito de comitê para comitê. Mas, em geral, eles falam que não pode ser muito demorado. Daí tem, por exemplo, o sistema do Comitê de Direitos Humanos da ONU, eles falam que 5 anos é razoável, mas 3 anos é razoável. Então, é de acordo com cada comitê, mas aí varia muito de comitê para comitê.
e elas são mais flexíveis em relação ao prazo. E é maior do que 6 meses. Acho que tem um comitê só que é 6 meses, exatamente. Mas, em geral, é mais tempo e você tem como justificar melhor para o envio posterior. E daí você tem que fazer, né, no sistema interamericano, enviar a cópia de todos os documentos relevantes, e pode ser em português, porque o português é uma língua oficial, né, então tem essa dificuldade. E eles falam para ter especial atenção às decisões administrativas ou judiciais, e você também tem que observar os requisitos de admissibilidade da petição individual. Daí você, né, a identidade da pessoa, a informação para contato do peticionário tem que estar lá. Se a identidade do peticionário deve ser omitida do Estado, em caso positivo, por quê, né? Se tem precisa de sigilo em relação a isso. A data, local e detalhes da suposta violação, né, de um direito protegido pelos governos interamericanos. E, se é possível, o nome da vítima e o nome de alguma autoridade pública que possua conhecimento da situação, o Estado responsável pela violação, né, devido às suas ações, anuência ou omissão, as medidas tomadas até então para esgotar os recursos internos, e a petição tem que ser feita 6 meses a contar da notificação da decisão que esgota os recursos internos ou num prazo razoável. Eles colocam os prazo razoável, mas a gente sabe que é 6 meses. E daí a notificação da decisão para a vítima, né? Então, você conta da notificação quando a vítima tomou ciência inequívoca daquela decisão. E daí, claro, né, a vítima ou o representante também, né, tomou ciência daquela decisão. Se a petição for submetida a outro organismo internacional de resolução de conflitos, se for para o sistema onesiano, se for, você não pode mandar para o sistema interamericano, né? E também os dados estatísticos, leitura de decisões também, e os documentos oficiais, né, e relatórios também, opiniões consultivas da corte. Aqui a gente não tem os comentários gerais, mas a gente tem opiniões consultivas, que são também, os estados provocam a corte, né, a opinar sobre determinado artigo, né, para fazer uma interpretação da própria corte em relação a alguns artigos. Então, isso também é importante a gente analisar. E daí uma coisa que eu ia falar é que, assim, a gente envia a petição como uma petição mesmo. Aqui não fala de imitação de páginas. A gente envia como uma petição, como se fosse uma inicial, né? Mas, quando a gente envia o caso, existe um formulário a ser preenchido, que é meio que um resumo do caso. Nesse formulário vai estar todas essas informações lá. Quando você entra no site da comissão, né, é aberto uma aba, e lá vai ter quadradinhos assim que você tem que preencher com limitação de caracteres. Então, assim, minha recomendação, não deixar para o último dia, né? Porque você vai ter o trabalho de, não é só adicionar a petição como anexo e enviar, não. Você vai ter que preencher também um formulário com um resumo do caso, com todas essas informações que estão aqui. Então, além da petição, tem um formulário que você precisa preencher também, né? Então, se atente a isso, porque na hora se você deixar para enviar no último dia, meia-noite, né, você não vai conseguir preencher o formulário, que é meio extenso, assim. Então, né, depois faça o cadastro né, da defensoria lá e tudo, e depois veja certinho os tópicos que eles exigem preenchimento. Mas, basicamente, são essas informações que estão aqui. E daí o pedido de reparação. Daí, na comissão, né, no sistema interamericano, eles fazem, é até mais fácil explicar, porque eles já têm uma jurisprudência bem consolidada do que é a restituição. Então, né, restauração à situação anterior à violação, reabilitação, aquela questão de cuidados médicos, psicológicos, psiquiátricos, satisfação, né? Então, são atos ou obras de âmbito público ou comemoração orientada para o impacto das vítimas ou dos fatos do caso. Essa é uma questão de reconhecimento. Então, fazer um memorial, fazer um ato público ou uma obra que, né, resgate e reconheça a dignidade da vítima e dos familiares. Então, isso pode ser um pedido também. Mas tem que ver se os familiares querem isso também, né? A gente não é porque achou legal ter uma obra, um monumento, isso pode ser tão violatório quanto, né, não ter. Então, tem que falar sempre com as vítimas. A garantia de não repetição, então, quais são as medidas com vista a garantir, né, que não se repitam as violações? E daí isso pode ser tanto alteração de lei, regra, né, ou mesmo a Constituição do país. A gente tem um caso, a Última Tentação de Cristo, né, que tem a alteração da Constituição do Chile. Pode ser emitir uma emissão de normas legais ou desenvolver outras práticas para proteger e garantir direitos, né? Então, também mudar a própria legislação e também a parte de conscientização, educação e direitos, né? Em matéria de direitos humanos, para disseminar o conhecimento, né? E a medida de compensação, que vai danos materiais, morais,
né, e daí dando também ao projeto de vida, né, que é também um conceito bem interessante que a comissão constrói, né, desde o caso Ninhos de Lacage, tem toda a questão do projeto de vida também, que é interessante elaborar, e o setor técnico da defensoria pode ajudar nisso, e também medidas para dar cumprimento à obrigação de investigar, então, e processar, né, e punir os responsáveis pela violação de direitos humanos. Então, é aquela questão da investigação e punição. E daí, mas aí como que a gente faz, então, para a gente... e tem, daí, só para finalizar essa parte, né, ver se tem a possibilidade de acordo amigável também, né, fazer a resolução amistosa do caso, e também possibilidade de participação dos períodos de sessões, né, e fazer reuniões com os comissários, para tentar tratar dos casos, né, ou com um relator especial sobre aquele tema. Porque na comissão, no sistema interamericano, existe também relatorias, mas no sistema interamericano, os próprios comissários, são relatores para temas específicos, né. A Flávia Pelvezan, por exemplo, ela é comissária, né, do Brasil, não do Brasil, enfim, brasileira, mas é comissária na Comissão Interamericana, e ela é relatora, se eu não me engano, para direitos LGBT. Então, pode ser apesar dela não poder falar dos casos do Brasil, né, ela pode ser um bom contato para poder fazer o trâmite ali internamente. E daí, os períodos de sessões, né, que acontecem, eles são bem interessantes para a gente poder, apesar de eles não poderem falar dos casos abertamente, quando estão no Brasil, por exemplo, a comissão está agora em Brasília, né? Eles não vão falar de casos brasileiros, mas é possível fazer as reuniões de corredor, que a gente fala, né? Ou pedir reuniões para tratar dos casos do Brasil, ou tentar fazer esse meio de campo. Então, por exemplo, eu fui para Sucre, na Bolívia, quando tem um período de sessões, para falar do caso dos crimes de maio, e o caso da Débora Fabre. Então, a gente fez reuniões sobre aqueles casos, a gente pediu anteriormente, né? Os comissários receberam a gente para falar, e eles fazem reuniões assim, uma atrás da outra, né? Então, tem essa possibilidade também, e daí a gente contou com a Conectas, com o artigo 19, para fazer essa ponte com a gente, a Justiça Global também, o CEGIL. Então, a gente tem uma série de ONGs também, que são muito parceiras nossas, que podem impulsionar os casos, e eles são sempre todos esses períodos de sessões. Então, é interessante fazer parceria com as ONGs para poder o caso ter mais visibilidade, mais andamento internacionalmente. E daí aqui, por fim, né, as orientações que a gente dá para acompanhamento do caso no comitê ou na corte mesmo, né? É você sempre manter o contato permanente com o comitê, com relatores especiais daquele tema, né, para a gente acompanhar as medidas de seguimento, principalmente, né, depois que deu a decisão, como que a gente vai cumprir isso, né? Então, é sempre manter contato com esses órgãos, e mesmo antes, né, e a gente, por exemplo, no caso da Débora Fabre, a gente fez bastante contato com o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana, né, do sistema interamericano, tem relatoria específica para a liberdade de expressão. A gente sempre fala desse caso também quando o Cleman, que é relator da ONU, né, a gente fala desse caso também. Então, a gente utiliza sempre todos os passos que a gente tem com os relatores para falar dos casos que estão em andamento, porque isso dá eles acabam comentando e falando com os comissários, a gente pode conseguir análise per salto, né, que é essa análise mais acelerada dos casos, né, que os casos possam ter uma análise mais acelerada e prioritária em relação a outros casos, né? E daí você provocar também instituições nacionais para tentar provocar internamente, né, que as recomendações sejam cumpridas quando a decisão sair. E reparação pecuniária é mais fácil, né, porque geralmente o país mesmo paga, não precisa entrar com uma ação. Mas precisar entrar com uma ação, precisa entrar com uma ação né, de execução de sentença, né, contra o Estado, e daí faria uma ação na Justiça Federal para executar a sentença externamente. Mas, geralmente, o país paga, a reparação é mais fácil de ser pago, né? E daí o Nova Brasília, né, a gente tem aqui o caso do Nova Brasília, é da DPF da Favela, que é uma coisa bem interessante, recente aqui, em São Paulo, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, vários, não só, né, no Rio de Janeiro, mas várias ONGs entraram junto, né, na DPF das Favelas para fazer cumprir o Nova Brasília. Então, essa DPF ela vai muito no sentido também de fazer cumprimento do Nova Brasília e que o Estado tenha, por exemplo, a política de redução da letalidade policial. E daí, outra questão também, daí, para finalizar, né, como escolher um sistema ou outro, né? Então, assim, ó, a primeira coisa que a gente analisa é verificar
né, assim, se primeira coisa analisar com a vítima isso, né? Acho que a grande dica é essa, até que ponto a gente não pode, né, instrumentalizar a vítima ou deixar de fazer com que ela tenha participação nessa escolha. Então, pode ser uma decisão do defensor de cima para baixo, né? Então, a gente tem que ouvir a vítima e orientar na possibilidade de acionar um sistema ou outro. Então, no caso da Débora Fábio, por exemplo, a gente fez várias reuniões para entender o que é um sistema interamericano, o que é um sistema onusiano, quais são os limites, alcances de cada um, e a gente fez isso de linguagem bem simples, ela é uma estudante de matemática, né, não tem nada a ver com direito, né, e daí explicou para ela um e outro, e foi junto com ela, né, falando, deu nosso, claro, a gente deu a nossa opinião do que achava melhor, mas também disse o que poderia ter de retorno de um caso ou outro. E ela mesma concluiu que era melhor o sistema interamericano, naquele caso específico, porque o sistema onusiano poderia ser muito rápido, e daí com o cenário político que a gente tem até hoje no país, poderia ter uma resposta negativa, e o sistema interamericano tem uma possibilidade de medidas estruturais muito mais específicas. Então, a gente tinha, por mais que demore bastante tempo, a gente tem uma possibilidade de sair uma decisão mais estrutural do que o sistema onusiano, que geralmente são mais tímidos nas medidas. E daí a gente analisa, então, o contexto político atual, possibilidade de trabalhar o caso com maior ou menor celeridade também, né? E às vezes a celeridade pode não ser tão interessante na política. Então, articulação com as ONGs, então, que atuam em um sistema ou outro, qual a proximidade que a gente tem, como que aquela ONG que a gente vai ser parceira trabalha com um sistema ou com outro, e também com as relatorias temáticas também, que é bem importante. A tradução da petição, que é aquele aspecto prático que eu disse, né, que acho que é o que mais dificulta o sistema onusiano, e o tempo para elaboração da petição. Então, a gente tem um tempo muito rápido no sistema americano, né, 6 meses, e muitas vezes a gente não tem mais prazo, né? Chegou o caso, a gente não tem mais prazo e só resta acionar o sistema onusiano. E também analisar o direito violado. Então, se aquela vítima faz parte de um grupo específico, né, e se tem alguma questão de gênero, raça, etnia, e que um comitê, por exemplo, poderia fazer uma análise mais aprofundada daquela violação. Porque é que, assim, é muito difícil a gente tirar da cabeça, assim, né, que um caso internacional é muito menos em relação àquela vítima específica e muito mais em relação a uma litigância mais ampla sobre aquele tema, né? Então, às vezes, para aquela vítima específica, pode ser mais interessante o sistema onusiano por ser mais rápido e ganhar a indenização mais rápido, por exemplo. Mas o objetivo, às vezes, não é esse, né? Mas pode ser interessante o sistema onusiano porque o comitê vai dar uma manifestação parecida com o que já deu em outro país, que pode ser interessante para o Brasil ter aquela manifestação. E o sistema onusiano, claro, tem uma coisa política muito grande, né? Porque sai isso, né? Sai que o caso está na ONU, né? Apesar de não ser tecnicamente muito isso, né? Sai que o caso a ONU falou e tal. Daí isso politicamente tem um impacto muito grande. E também você poder cindir o caso para mandar para mais de um comitê. Isso também é possível fazer no sistema onusiano. Você mandar o mesmo caso, claro, né? Com pedidos diferentes, né? Para comitês diferentes, com enfoques diferentes da violação ocorrida, né? Então, porque tem tratados diferentes lá, né? Então, você pode ter uma violação, no mesmo caso, uma violação de direito à vida e ser uma criança, e daí você querer trabalhar aspectos diferentes no mesmo caso em comitês diferentes. E também, né, o status jurídico conferido pelo STF a partir do caso Lula, no caso do Comitê de Direitos Humanos. Né? Como eu falei, às vezes o decreto executivo, né, que pode ser óbvio para execução interna, e daí é recomendável, às vezes, né, pode ser interessante, às vezes a gente vai falar assim, não, eu quero mandar para o Comitê de Direitos Humanos da ONU porque eu quero que saia logo e que eu quero ter visibilidade, repercussão, e não estou um pouco me importando se vai conseguir executar ou não internamente. Pode ser uma decisão também junto com a vítima. E daí você também saber que a natureza jurídica da decisão da Corte Interamericana é uma sentença internacional e tem já a possibilidade de execução de maneira bem prática, apesar do sistema onusiano, né? O Brasil, por exemplo, caso Pimentel, ele pagou rápido a indenização. Não tem problema de não ser uma sentença, porque os comitês, eles não dão sentenças. Eles são órgãos quase judiciais, mas são órgãos considerados administrativos, assim, eles não têm poder, eles não são um tribunal, como é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil reconhece como uma corte, né? E que dá uma sentença internacional. Então, tem poder muito mais, né, cogente do que uma recomendação do comitê, isso é verdade. Mas, na prática, a gente sabe que o Gomes Lund nunca foi cumprido, né?
E o Olímpio Pimentel, sim, que é uma recomendação, assim, foi cumprido em grande parte, né? Então, também analisar isso, assim, que muitas vezes, por mais que não seja uma sentença, pode ser interessante para trabalhar com uma recomendação interna. Ter o tempo de tramitação de cada caso, né, como eu já disse algumas vezes, e também a pauta prioritária do sistema de outro. Isso aqui também, apesar de não estar escrito em lugar nenhum, né, tem pautas prioritárias em cada sistema. E você tem que verificar se tem casos lá que daí isso você muito com as ONGs vão saber isso. Tal assunto está na onda do momento agora no sistema interamericano. Chegar um caso lá, vai ter análise super salto e vão julgar rápido, por exemplo. Né? A gente quase conseguiu isso no caso da Débora Fabre, com a questão da perda da visão e os protestos no Chile, né? Porque várias pessoas perderam a visão, né? E daí a gente tentou acelerar o caso dela com análise super salto, mas acabou que se perdeu, assim, eles não analisaram na seriedade que a gente quer, ainda está na comissão ainda. E aqui comprovar também, né, em casos, né, que a gente pode também, e daí analisar, né, fazer essa análise per salto, né, se saltando outros casos, para remediar situações estruturais graves que têm impacto no exercício dos direitos humanos, né, ou seja, não só naquele caso, mas também no continente inteiro, né? Então, eles analisam muito isso para fazer uma análise per salto e também a possibilidade de junção de casos. A gente pode, às vezes, pedir a junção fazer um super caso, né? O caso lá no Brasil, às vezes, foi junção de dois casos, 94 e 95, e tem outros casos que também a Corte tem juntado para dar uma decisão mais estrutural para o país, né? É importante também falar com a vítima da jurisprudência de cada um do sistema, e o sistema americano é muito mais robusto, assim, muito mais próximo da realidade daqui do Brasil, e tem parâmetros mais específicos, né? O sistema veneziano, ele é mais amplo, né, porque é global. Então, tudo que eu tinha falado para falar era um pouco isso, daí eu só vou rapidamente mostrar aqui uma petição, só para, enfim, não, acho que não é, tá, peraí. Deixa eu abrir aqui. E vou abrir a petição do caso São Remo, que é um caso que a gente mandou, é um caso de execução de jovens, acho que são três adolescentes, se não me engano, e a gente, acho que esse aqui está mais, eu vou mostrar a minuto do papo do Castelinho, que eu acho que é mais fácil de visualizar, porque o caso do São Remo tem umas fotos muito pesadas também. E o Castelinho é esse primeiro caso que eu disse, né, que a gente mandou para a corte agora, recentemente, e daí eu só quero mostrar para vocês mais os pedidos estruturais que a gente faz. A gente separa aqui as vítimas, né, do caso. A gente né, fala dos fatos, né, e depois coloca aqui os artigos violados, né, e daí a gente fala, o que a gente mais gasta o tempo são as medidas de garantia de não repetição, como eu disse, né. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, tá dando para ver, né, Roberto? Tá, né? Aqui a gente colocou, por exemplo, a investigação, né, do caso, melhorar o treinamento dos policiais, reciclagem dos policiais, protocolos públicos de uso proporcional e progressivo da força, protocolos também para abordagem policial e busca pessoal, melhorar a condição de trabalho também dos agentes de segurança pública, né, ausência e insuficiência de acompanhamento psicológico dos policiais também, daí também afastamento temporário dos policiais para atividades administrativas, controle da atividade policial, né, que o Ministério Público não faz, a maior parte das vezes. Enfim, são coisas mais gerais, né, e daí daí a gente pede também o dano moral, né. Enfim, eu vou deixar mais para o tempo que a gente tem para as perguntas, mas se alguém quiser também, a gente tem isso sem identificação das pessoas e tudo, a gente pode, acho que eu compartilhei com vocês, né, Roberto? Se alguém quiser, tiver interesse depois, a gente pode compartilhar também
as petições que a gente tem, né, tanto para o sistema interamericano, a gente tem uma petição para o sistema ONU, que é o caso dos pichadores, a gente está para enviar agora, mas em geral tem essa experiência já também de algumas petições. Então, agradecer aí e fico à disposição para perguntas. Nós é que agradecemos, professor Davi, e acho que seria de grande valia, assim, a gente conseguir ter acesso a essas petições, né? Até eu estava, agora que você estava mostrando a do caso Castelinho, né, de violação estrutural, e que você falou, inclusive, dos crimes de maio, né, como essa temática chega muito para a Defensoria Pública, né, da violência institucional mesmo, e que, como você disse no início lá, são casos, às vezes, que não é nem um esgotamento do recurso interno no sentido de um trânsito em julgado, mas sim a inatividade e omissão de quem deveria fazer essas investigações, né? E aí, antes de eu falar da minha dúvida, até as colegas que estão assistindo, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma por vídeo também, pode colocar, tem um mecanismo aqui das reações, né, de levantar a mão, se quiser fazer por vídeo, ou colocar no chat. Mas, enquanto isso, assim, não é bem uma dúvida de casos em si, né, mas dessa organização dessa litigância estratégica, né, porque como que funciona, porque são questões complexas e que você disse que demanda muito tempo de acompanhamento também, né, porque não se sabe, por exemplo, você citou mesmo esse caso da Débora Fabre, que vocês queriam estavam apostando, né, numa análise per salto e acabou não acontecendo, e que a gente sabe que no sistema interamericano, pela própria organização deles, às vezes demora muito tempo. E aí a dúvida é no sentido mesmo de, na Defensoria Pública de São Paulo, como funciona essa organização da instituição para essa atuação da litigância na seara internacional, de proteção dos direitos humanos, seja no sistema ONU, seja... Porque você falou várias questões técnicas também, né? Desde um sistema que facilite a tradução, quando vai no sistema ONU, até análises de estatísticas, de dados, né, do que foi feito, de outros casos jurisprudenciais, e que precisa de um certo suporte, digamos assim, logística. E também você falou um outro ponto seria, você falou da organização com as ONGs, né, de digamos assim, essa advocacy que as ONGs fazem, e essa articulação com as defensorias. Então, se você pudesse falar um pouco mais disso, e nesse sentido, assim, os crimes de maio, né, que vem, a minha dúvida surgiu aí, justamente porque eles vêm junto, como você disse, né, com o nascimento da Defensoria Pública de São Paulo. E a Defensoria Pública de São Paulo, ela vem dessa demanda de movimentos sociais, né? É a sociedade civil organizada que está ali pautando para que a instituição seja criada. Então, esse diálogo institucional com os movimentos e a estrutura institucional que possibilite essa atuação. Obrigado pela pergunta, Roberto. Assim, né, sendo bem sincero, algo em construção, né, a gente não, como eu disse, a defensoria era muito recente, o caso dos crimes de maio mesmo foi muito, eu nem estava na defensoria ainda, enfim, mas eu sei pelo relato dos colegas, né, foi algo muito de pessoas engajadas, envolvidas com os temas, que fizeram e atuaram no caso desde o início, com muito desprendimento, né, então o Antônio Mafezoli, né, que é o colega referência no caso do crime de maio, que inclusive foi defensor interamericano, ainda é, né, porque o caso que está com ele ainda não se finalizou, né, ele teve um desprendimento mesmo com audiências, com tudo que estava, né, na banca originária dele, ele fazia, né, pegava o carro dele e ia para acompanhar diligências, fazer acompanhamento de oitiva de testemunha e tudo, nos casos dos crimes de maio, e ele fez, né, assim, por conta própria, as ações de indenização, por exemplo.
né, inclusive da dona Débora, né? Depois de muita pressão também dos movimentos sociais, porque nem tinha núcleo de direitos humanos ainda estruturado, né? No começo nem tinha afastamento, enfim, foi toda uma construção para a gente, tanto que a gente mandou o caso em 2014, né? Que foi o envio da petição para o sistema interamericano. Depois também da gente ter tentado várias outras tentativas aqui internas desse caso, né? Com federalização, com né, aguardar a resposta depois de várias reuniões com o GAECO, que é o grupo né, criminal lá do Ministério Público lá em Santos. Enfim, e até curioso que esse caso também, o crime de maio, ele foi enviado pela Conectas, né, também, mas uma outra parte que aconteceu aqui em São Paulo. A gente enviou os casos da Baixada Santista, né, e a Conectas enviou o caso do Parque Bristol. E o caso da Conectas está mais avançado que o nosso, inclusive. Né, e a gente inclusive, a gente tem feito conversas conjuntas, a gente pretende, quando os casos estiverem mais ou menos no mesmo patamar, pedir a junção dos casos, porque são o mesmo contexto, mesma época, mesmo período, apesar de ser em localidades diferentes, né? E porque a dona Débora também é nossa assistida, e a dona Débora, ela, inclusive, a gente conseguiu levá-la para Washington uma vez, para uma sessão, né, da comissão. Tudo isso foi feito de maneira bem, né, interessante, assim, de conseguir um apoio também da própria defensoria da administração para reconhecer, né, esses casos e reconhecer a necessidade da gente cuidar desses casos de maneira mais detida. Mas, assim, sendo bem sincero, o que a gente tem de estrutura hoje são os núcleos especializados, né, que tem também atuação interna, né, então a gente não tem um setor específico que faça só a litigância internacional. Entre as várias atribuições, né, do núcleo de direitos humanos, que vai da população de rua, a parte de, né, saúde, meio ambiente, tem a parte de litigância internacional. Então a gente meio que incorpora isso, né, na nossa rotina, né? A gente, assim como monitora os processos né, coletivos, as ACPs, tem uma pasta também que a gente monitora todos os casos e consulta isso de tempos em tempos, mas ainda falta muito ainda a gente ter uma profissionalização dessa atuação. Né? A gente tem em torno de 10 casos no sistema hoje, na comissão, né, e esse caso na corte, mas é muito difícil a gente conseguir, por isso que a gente faz muito parceria com as ONGs, porque elas têm mais essa possibilidade de estar nas sessões, né, de estar junto ali, de ter um contato mais direto. E daí agora a gente está até conversando bastante internamente no núcleo, né, de como a gente conseguir estar mais presente nessa, igual, por exemplo, a gente perdeu a oportunidade agora dos comissionários estarem aqui no Brasil, né, a gente poderia, se a gente estivesse mais ligado, mais sabendo melhor das coisas, a gente poderia ter feito uma agenda e tentado, né, ou mesmo que não diretamente, né, a gente ter pedido para colegas fazerem, né, esse contato, né. E isso ainda falta, mesmo na Defensoria de São Paulo, que a gente tem, são 3 defensores afastados, né, eu não estou mais na coordenação do núcleo, estou como integrante do núcleo, mas a gente tem 3 defensores afastadas hoje, e são 17 integrantes, são 20 pessoas, né, no núcleo de direitos humanos, 3 pessoas afastadas, mas a gente tem 8 estagiários de direito graduação, 3 estagiários de pós-graduação, 2 agentes, um psicólogo, um sociólogo, e uma estagiária de administração e 2 oficiais. Essa é a equipe do núcleo, né? A gente não tem analista, por exemplo. Quem faz o trabalho de analista são os estagiários e os estagiários de pós-graduação. Então, com essa estrutura, a gente faz essa... Mas aqui em São Paulo, a gente tem essa sorte de ter uma sociedade civil organizada e também que tenha recursos, né? Então, por exemplo, a minha ida para Sucre, na Bolívia, foi puxada pelo artigo 19, né, que tinha interesse também da gente litigar o caso da Débora Fábio, outros casos também em conjunto, né, e daí a gente fez uma agenda lá, conseguiu fazer essa agenda, mas com recursos vindo da artigo 19. E a gente tem essa possibilidade aqui em São Paulo também de ter as universidades, que também são muito parceiras, né, então o CAF da Unifesp, a USP, a Clínica de Direitos Humanos da USP, que ajudou a gente com a tradução, né, dos comentários gerais. Então, claro que também tem muito uma questão até pessoal minha mesmo, de estar ali, né, estar na universidade, de fazer essas pontes, assim, e de outros defensores também que têm atuação acadêmica também, que têm esses contatos, assim, e a gente consegue dividir essas tarefas, né, porque também é muito uma divisão de tarefas. Quem que vai fazer, então,
o trabalho em si, né? E daí a gente tem um grupo Conectos, por exemplo, de WhatsApp mesmo, e a gente troca muito com eles e, precisa enviar esse apelo urgente. Daí a gente faz uma primeira versão, daí eles revisam, daí eles traduzem, e daí eles ficam com a função de ir lá e falar e despachar o caso, por assim dizer, né? Então, acho que contar com a sociedade civil e fazer e com a universidade, eu acho que é essencial nessa estruturação, né? E apesar de parecer, não sei se pareceu, né, que a gente tem uma grande estrutura, uma organização muito certa, e mesmo isso que está sistematizado aqui nesses slides, né, foram depois de muitos erros e muitos, né, bateção de cabeça por aí, até que a gente chegar, e a gente ainda está construindo ainda esses critérios de litigância internacional. Isso não está pacífico ainda, mesmo dentro do núcleo, assim, quais casos a gente tem que enviar ou não, qual caso é bom ou não. Né? Daí, o caso mais recente que a gente está em dúvida, por exemplo, é um caso de uma chacina que aconteceu aqui em São Paulo também, que teve uma pessoa que foi punida, mas outros dois que têm participação não foram, e daí está um pouco nessa... A gente vai querer a punição, assim, também tem essa questão também de ser defensoria pública, né? Então, tem um pouco isso, né? Assim, qual que é o nosso papel nesses casos, né? E daí tem defensor que acha que o caso é bom, tem defensor que acha que o caso não é bom, ou tem defensor que acha que aquele caso não vai avançar mais no sistema. Então, isso, assim, acho que é uma grande questão, assim, né? Há o direito subjetivo de acesso aos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos? Isso é um direito assistido ou é uma análise que vai ser feita pelo defensor, pela defensoria, se aquele caso é ou não passível de envio, né, externamente por questões estratégicas, né? Eu não sei se tem alguma outra dúvida das colegas que estão aqui. Professora, a gente pergunta às vezes porque aqui é tudo muito incipiente, né? Então, e a ideia desse curso é que a gente tenha uma formação mais aprofundada, né? A gente buscou isso, até um curso um pouco longo, mas que disso a gente produza algo, né? Então, justamente, é isso que a gente está fazendo, buscando a parceria com as universidades, com os colegas que tenham interesse, né? E pensando uma forma de atuação inicial, né? Porque nós não temos uma atuação enquanto Defensoria da Bahia no sistema interamericano, né? Que seria o que a gente tem mais proximidade, apesar de ter alguns casos da Bahia já na Comissão Interamericana e o caso, por exemplo, da fábrica de fogos, né, que foi uma das últimas condenações da corte. Então, é interessante esse diálogo para a gente entender a realidade também, né, dos outros lugares. A gente teve esse diálogo com o professor Siddhartha, ele não é da Defensoria Pública, mas tem um contato com a Defensoria do Rio, e são os dois expoentes, né, quando a gente pensa assim, a Defensoria Pública de São Paulo e a Defensoria Pública do Rio, né, até para a gente pensar formas de como trazer essa litigância, né, como uma atuação da Defensoria da Bahia. E se as colegas quiserem fazer algum tipo de questionamento, de reflexão, tá aberta a palavra. E enquanto isso, eu vou também questionando, né? Aproveitar a sua presença aqui, assim, você falou, eu notei várias coisas, né? Mas quando você dizia ali que era muito importante a questão das garantias, né? Da não repetição, essa carga, né? Da não repetição. Acho que essa é uma grande preocupação que nós temos, né? Com a litigância, é justamente a função de se propor uma reflexão sobre problemas estruturais, que é que aquilo não aconteça novamente, né? Não continue se repetindo. E aí, acho que dialoga bastante com essa questão que você colocou da escuta qualificada, né? Da gente não instrumentalizar, que é o que a gente debate também na assistência individual, digamos assim, na atividade fim, de que o assistido, ele é um usuário do serviço, né? Ele é uma pessoa com autonomia ali,
Só que essas violações, por serem, digamos assim, litígios estruturais que se repetem há muito tempo em diferentes formas e proporções, existe também digamos assim, uma carga traumática, né, em cada violação. E aí a minha dúvida é, nessa escuta qualificada, assim, né, se vocês têm desenvolvido dentro dessas parcerias, conseguido, porque também entra aí a questão de até onde o cobertor é curto ou não, né, se vocês têm conseguido desenvolver um acompanhamento, um acolhimento interdisciplinar dessas vítimas, né, dos grupos de vítimas, como que vocês trabalham quanto a isso, assim? Isso é um grande desafio, porque realmente as pessoas elas estão muito fragilizadas, vulnerabilizadas, né? Às vezes não querem mesmo. A gente teve casos que a gente queria mandar para o sistema interamericano e a vítima não quis, né? E eram casos assim que a gente considerava bem evidente assim, que teria uma resposta internacional, né? E tinha muitos elementos, mas a vítima não quis e a gente tem que respeitar a vontade da vítima. A gente vai enviar o caso com a revelia da vontade da vítima e daí, infelizmente, a gente conta, né, com um psicólogo, um núcleo que faz esse acolhimento, consegue produzir os relatórios sociais também, mas mais do que isso, a gente tem que deixar muito claro para a vítima de que vai ter uma exposição, né, ela tem que estar disposta e disponível para realmente aquele caso ter andamento e também, né, de sofrer eventualmente algum tipo de exposição da mídia ou das pessoas também. Então, então, no caso da Débora Fábio foi muito isso, assim, a gente fala abertamente no caso dela porque ela realmente, ela se coloca nesse lugar, né, de uma pessoa também que está com a militância e que deseja que o caso dela sirva como exemplo para não que outras pessoas não sofrem o que ela sofreu, né, então isso foi muito construído em conjunto e deixado isso muito claro para ela também, ó, no seu caso, né, ele vai ter uma repercussão, ele vai ter um impacto e você tem que estar disposto a isso, né? A gente não vai fazer nada que você não queira, né? Então, tudo isso, e a imprensa é muito importante para isso também. A gente divulgar de alguma forma com a anuência também das vítimas, né? E isso faz parte também do próprio direito de reparação, né? Assim, as vítimas também se sentem reconhecidas quanto muitas vítimas, né? Não todo mundo tem que conversar muito com a pessoa antes, né? Mas ela sente que o caso dela foi reconhecido, né? Então, até um caso, eu vou até mandar no chat aqui, de que a morte em hospital psiquiátrico, que a gente enviou também para a comissão, que é o da Eliana Velanese, a gente conseguiu uma reportagem grande no G1, né? Sobre o caso dela e depois que eu veio para a Comissão Interamericana, e ela se sentiu super contemplada, achou, né, que a reportagem ficou boa e tudo, e isso tudo foi construído em conjunto com ela, explicado que a gente queria que divulgasse o caso e tudo, mas, né, sempre muito tênue essa linha, né, também da gente não revitimizar as pessoas. Acho que esse sentido do cuidado, né, na prestação da assessoria jurídica com as pessoas ali envolvidas, assim. E por isso que é importante a gente ter essa troca, né, com quem já tem esse aporte como vocês, e, e para até mesmo pensar, né, estratégias e articulações, assim. Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida, a gente está chegando aqui no nosso horário, são quase 11 horas. Se as colegas que estão presentes, as pessoas que estão presentes quiserem fazer algum tipo de intervenção também, reflexão a partir do que o professor Davi colocou, daria para a gente ficar conversando um longo tempo, né? Mas também por respeito à sua dinâmica, né? Ao horário que foi acordado e a própria dinâmica da escola também. Aí, bom, tem uma nova mensagem aqui no chat.
Que meu computador está um pouco lento aqui. A Karen que está agradecendo, dizendo que o pessoal está excelente, agradecendo. Excelente, Davi, obrigada pela exposição. Então, a gente também agradece, Davi, acho que é fundamental ouvir, né, quem tem essa trajetória já há algum tempo aí na litigância estratégica, né, na proteção dos direitos humanos. Eu acho que foi muito enriquecedor os aportes e observações que você nos trouxe, né, comparando, inclusive, como você disse no início, que às vezes a gente não tem esse contato com o sistema dos tratados da ONU, e é importante a gente conhecer e saber manusear, saber fazer a melhor escolha, saber trazer isso para as pessoas, né, que a gente está auxiliando ali, para que as pessoas façam também essa escolha. E se você puder disponibilizar, então, eu ia dizer, a apresentação você já disponibilizou aqui, que aí pedir para a Ed repassar por e-mail também, até porque tem muitos colegas que acabam não acompanhando agora, né? E se também você puder disponibilizar para a escola algumas das petições que vocês trabalharam, né? Aqui a gente percebe, né, a gente não tem uma coleta de dados ainda estabilizada, assim, analisada, mas a gente percebe vários casos de violência institucional, então justamente dialoga muito com essa petição aí de vocês, essa última que você mostrou ali do caso Castelinho, então acho que seria também de grande aporte. E agradecer uma vez mais pela tua disponibilidade de fazer essa troca conosco. São muitas questões aí que ficam pipocando, né, a partir de agora nessa construção. E agradeço mais uma vez, né, as colegas que estão aqui presentes. A gente sabe também que é um pouco difícil conciliar nesse horário durante a semana, mas a gente também vê que tem colegas que vão assistir depois, né, que estão acompanhando. Quem quiser se somar, entre em contato, se somar nessa construção, entre em contato comigo ou com a Valéria, né? A gente criou um grupo de WhatsApp, estamos tentando organizar uma forma de escolha coletiva, de construção coletiva de alguma atuação. Temos pensado, inclusive, na possibilidade de um amigos curiae, de repente, em algum desses casos, né, que já estão aí na comissão. Esse caso com as defensorias, acho que seria algo interessante, né, de a gente se apropriar desse debate e, de repente, construir algo nesse sentido. E agradecer à escola, né, na pessoa da Ednice novamente, por todo o teu tempo disponibilizado desde julho aqui conosco, né, que a gente começou lá no início de julho, e ao Clériston, né, a pessoa do Clériston que abre as portas para que a gente consiga trazer pessoas como o Davi para fazer trocas, né, e esse tipo de debate mais aprofundado com no nosso dia a dia, às vezes não é possível, e a escola proporciona isso. Agradecer a Valéria, que não está presente hoje por questões de audiência, né, conflito aí da atribuição, mas que pensou conjuntamente, né, que tomou a iniciativa de que precisávamos fazer um curso nesse sentido. A gente quer dar continuidade, né, a esse curso, apesar de que não terminou, né? Então, aí aguardamos quando a escola sinalizar, digamos assim, o reagendamento com a aula com o professor Roberto Caldas, para aí sim a gente finalizar. Mas o que eu gostaria de colocar aqui, né, como seria esse diálogo, seria uma ponte justamente para um novo módulo no ano que vem, para nossas atuações,
que é o diálogo prático, né, que o Davi trouxe, que a Rivana trouxe. Então, acho que podem surgir muitos frutos dessa aprendizagem que nós tivemos ao longo de julho e agosto, e nessa articulação que as defensorias, né, precisam, em termos nacionais, ter, assim, e que é a nossa própria função constitucional, né, de instituição de promoção e proteção dos direitos humanos. Mais uma vez, muito obrigada, professor Davi, muito obrigada pela sua atenção e o seu tempo. Muito obrigada, Ede, muito obrigada aos colegas que estão aqui. Agradeço e fico à disposição. Tem alguma dúvida, alguma questão, estou à disposição. Um abraço, obrigado, Roberto, obrigado, até mais. Até mais, pessoal. Obrigada a todos. Até a próxima. Vamos botar 3 de 10?